Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos discutir alguns aspectos aqui do capítulo 8, que tem como título Ser Social, né? Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é dar sequência aos temas que nós estamos debatendo, né, nos últimos capítulos, que são as características que a filosofia, né, atribui à ideia do que é ser humano. Eu já expliquei isso para vocês, que o ser humano vai muito além do aspecto físico, né? Nós temos a questão da razão, que é a primeira característica, né, que a filosofia estabelece como primordial para definir aquilo que é o ser humano. As nossas particularidades, né, a nossa personalidade, aquilo que nos torna individual, né, em relação aos outros seres humanos. E hoje a gente vai trabalhar um outro aspecto dessa experiência do que é o ser humano, que é o aspecto da socialização, da capacidade de termos contato com outras pessoas e vivermos em sociedade. Então esse vai ser o foco, né, o objetivo principal desse vídeo aqui. Então vamos lá. Como foi dito aqui no começo do vídeo anteriormente, né, além de todas essas capacidades que nós temos, que tornam o ser humano um ser especial em relação aos outros seres, a capacidade de vivermos com outros seres humanos, compartilhar espaços, experiências, isso nos torna, né, diferentes de outros seres vivos. Aí você deve estar pensando, professor, mas existem outros seres vivos, outros animais, que também vivem em contato com outros. Por exemplo, uma colmeia de abelhas. Ali você tem várias, né, abelhas, centenas, milhares, que compartilham, né, e até de forma organizada, vivem dentro de um mesmo espaço. Mas, obviamente, que a socialização humana, essa capacidade de estar em contato com outro ser humano, ela é muito mais complexa, ela é muito mais profunda, né, do que uma colmeia de abelhas. Isso é óbvio, né? Primeiramente, a gente tem que ressaltar o seguinte: o contato com outras pessoas, com os outros seres humanos, eles são fundamentais para a gente desenvolver as nossas capacidades emocionais, físicas e psicológicas. Vou te dar um exemplo. Se você não tivesse contato com seus familiares, assim no momento que você nasceu, quando você era bebezinho, lá criança, você aprenderia a falar, por exemplo? Você aprenderia a andar, né? Você aprenderia valores morais, éticos, aquilo que é certo, aquilo que é errado? Não, né? Então é importante que você tenha o contato com outras pessoas para que isso aconteça. Eu vou contar uma história para vocês que é um caso real, né, que aconteceu no início do século XX. Um grupo de exploradores britânicos, eles encontraram duas irmãs que viviam numa região muito isolada na Índia. E essas irmãs, elas não falavam, elas não se comunicavam através da fala, né? Elas não caminhavam como pessoas normais, elas caminhavam usando ali, né, as mãos e os pés tocando o chão, meio como se fosse, né, um animal quadrúpede. E esse estudo, né, depois essas crianças foram levadas para a civilização, se tornaram um objeto de estudo da ciência, da sociologia e de outras ciências. E esse caso demonstra, né, como é de fato importante porque a gente tem essa vivência com outras pessoas para que a gente possa aprender a ser humano. A gente não nasce ser humano, né? A gente nasce humano, a espécie humana, mas a gente aprende a desenvolver as nossas faculdades humanas a partir do contato com outras pessoas. Por isso que o nosso contato primário com o mundo, né, social, com o mundo, com outras pessoas, se dá no ambiente da família, né? A família é primordial nesse início, né, nesse processo. É o contato primário que nós temos, é na família que a gente aprende. Foi com seus pais, com suas mães, avós, tios, né? Que vocês aprenderam a falar, a caminhar, aprenderam as noções morais e éticas, aquilo que é certo, que é errado. Então, as primeiras regras de vivência dentro da sociedade, elas são transmitidas pela família. Ao longo do tempo, nossos contatos eles vão se diversificando. Você entra na escola, lá você vai entrar em contato com outros amigos, com pessoas que tiveram uma criação diferente da sua, e você vai perceber as diferentes visões de mundo, né? No ambiente do trabalho, quando vocês estiverem adultos, isso também vai acontecer. Então, cada vez mais, esse contato com outras pessoas,
e as informações, os aprendizados que nós temos através desses contatos, eles vão se tornando mais diversificados, né? Bom, outro aspecto da vida em sociedade, quando a gente toma consciência, né, de que a gente não vive sozinho e que é preciso contato com outras pessoas, né, para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades humanas, é o fato da gente perceber que a gente depende de pessoas para viver, né? Talvez dependemos de pessoas que nem conhecemos, nem fazem parte diretamente da vida nossa, do nosso cotidiano. Por exemplo, você conhece o agricultor que produziu o arroz, o feijão que você consome nas suas refeições? Provavelmente não. Mas a sua sobrevivência, a sua alimentação, ela depende do trabalho, né, da atividade realizada por essa pessoa que é uma desconhecida. Então, isso leva a gente a pensar que a vida em sociedade faz com que as nossas atitudes, de forma direta ou de forma indireta, afetem não só nós mesmos, mas outras pessoas. Isso a gente discutiu muito em capítulos anteriores, principalmente a questão da relação entre nós, seres humanos, com o meio ambiente, por exemplo, né? Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais capitalista, né, mais consumista, que não prioriza mais esse aspecto da experiência da vida na coletividade, né? Onde hoje nós temos, infelizmente, o individualismo se sobrepondo à consciência coletiva. Nós vivemos um momento diferente da nossa experiência, né, recente, histórica recente, que é essa questão da pandemia, e nesse ambiente fica claro, né, a gente perceber como, infelizmente, certas pessoas não têm essa noção de que as suas atitudes influenciam, né, acabam determinando elementos na vida de outras pessoas, né? Usar máscara, por exemplo. A gente sabe que a máscara é uma das formas de evitar o contágio da doença. Mas às vezes quando você sai à rua, não é para você fazer isso, mas quando se necessário for, né? Você percebe que muita gente ignora simplesmente essa orientação, porque são pessoas que não colocam, né, o bem-estar coletivo acima de tudo. São pessoas que pensam somente nas suas próprias vontades, né? Então colocam sempre os seus desejos, os seus projetos pessoais em primeiro plano, não se importando, né, que as consequências das nossas ações elas também afetam a vida de outras pessoas, né? Um outro aspecto que nós temos que lembrar em relação dessa experiência social humana é o nosso contato com o meio ambiente, né? A natureza, aquilo que nos cerca. E aí, como é que nós estamos interagindo com o ambiente, com a natureza que nos cerca? A gente percebe que cada vez mais um homem, né, interfere na natureza, destrói o meio ambiente, e isso vai gerar consequências. Talvez consequências que não sejam sentidas imediatamente por nós, mas para as próximas gerações, os filhos de vocês, os netos, enfim, talvez vão sentir mais as consequências dessas nossas atitudes. Isso leva a um questionamento e uma questão: que tipo de mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações, né? E aqui eu selecionei uma imagem justamente para a gente poder refletir sobre isso, né? E aí, o que a gente está fazendo hoje, das nossas atitudes, do nosso dia a dia, que pode estar prejudicando a vida de outras pessoas que nem sequer ainda nasceram, né? Nem sequer surgiram nesse planeta. Então, na primeira parte desse capítulo, nós estamos fazendo esse questionamento. É justamente entender a importância de se ter consciência numa vida social, que a vida social ela é importante, ela ajuda a gente a nos formar como seres humanos, e que as nossas relações com outros seres humanos e com a própria natureza, o ambiente onde a gente vive, deve ser uma relação consciente, porque as nossas atitudes interferem na vida de outras pessoas. Agora, refletindo sobre essas questões, nós vamos observar as ideias de alguns filósofos, né, que tentaram responder essa questão, né, o que é ser humano, o que nos torna humanos de fato, não só o nosso aspecto físico, mas os outros componentes psicológicos, de personalidade, enfim. Nós vamos começar trabalhando um filósofo alemão chamado Karl Marx. Ele viveu lá no século XIX, né? Para ele, dentro de todas as capacidades humanas, ele destaca a capacidade criativa. Nós somos a única
criatura viva no mundo que temos uma capacidade de alterar o ambiente, alterar, modificar o ambiente de acordo com as nossas necessidades. E para alterar esse ambiente, nós temos a capacidade de desenvolver ferramentas tecnológicas, o conhecimento, né? Se a gente, por exemplo, vamos comparar o homem da caverna, né? Ele se abrigava onde? Dentro de uma caverna escura. Mas hoje, graças ao avanço tecnológico, do conhecimento, nós temos a capacidade de construir casas, edifícios, moradias confortáveis, com energia, eletrodomésticos, equipamentos que ajudam, né? Que tornam a nossa vida mais confortável e bem melhor do que nas sociedades primitivas. Só que essas intervenções que nós fazemos no meio ambiente, essas tecnologias que nós criamos, elas também refletem sobre nós mesmos e refletem sobre as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive também nas próximas gerações. Todas essas mudanças que o Karl Marx apontou aqui, né, elas são resultados do trabalho humano. O ser humano é o único ser que trabalha, né, para a sua sobrevivência. Os outros seres, não, eles vivem de uma forma natural. Mas o trabalho humano permite essas mudanças no ambiente, a elaboração dessas novas tecnologias. Então o trabalho, na verdade, ele se estabelece como um elemento de ligação social entre as pessoas. Todo mundo depende do trabalho de todo mundo. Eu dependo do trabalho do padeiro, do pedreiro que construiu minha casa, da confecção, da costureira, do costureiro que fez a minha roupa e assim por diante. Então, o Marx ele enaltece esse aspecto da questão do trabalho, né, que cria uma teia de relações sociais entre as diversas pessoas. Um outro filósofo que nós vamos trabalhar aqui nesse capítulo é o italiano Antonio Gramsci, né? Ele analisa essa questão, além dessa capacidade de socialização, né, da gente alterar o meio ambiente segundo a nossa vontade. O que nos torna humanos é justamente essa constante transformação sobre nós mesmos. Ao longo do tempo, quantas vezes você mudou a sua forma de pensar, mudou os seus gostos, né? Mudou as suas preferências. Talvez há 2, 3 anos atrás você gostava de brincar, sei lá, de carrinho. Hoje você prefere jogar videogame. Então, o que ele está destacando aqui é essa capacidade que nós temos como seres humanos de de nós sermos, né, criadores de nós mesmos. Ou seja, nós estamos num eterno processo de construção. Todos os dias aprendemos coisas novas, passamos a utilizá-las nas nossas atividades diárias. Outros conhecimentos nós deixamos, né, de lado, não vamos utilizar mais. Então, todo esse processo é um processo contínuo. E no final de todo esse processo, o que a gente é fruto justamente das nossas escolhas. E essas escolhas que nós temos hoje, elas dependem também da escolha de outras pessoas, nossos familiares, da nossa sociedade onde a gente vive. Por exemplo, você escolheu viver em um mundo onde existe poluição? Provavelmente não. Essa escolha foi feita há séculos atrás, dentro do processo, né, de expansão da indústria, da industrialização, enfim. E é uma escolha que foi feita por outras pessoas que interferem também na sua vida. Então é isso que ele está também trabalhando, né? Como ao longo do tempo as relações sociais, né, entre pessoas que já estão vivas e pessoas que não estão aqui mais, como elas interferem na nossa vida, naquilo que a gente vai escolher como nosso caminho, né, como nossas preferências, e como essas escolhas, as nossas preferências, elas são fruto também da influência de atitudes e ações e do trabalho de pessoas que existem e que já existiram no mundo. Tudo bem? Beleza? Então são esses os aspectos principais abordados nesse capítulo.